Primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 1. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmã, você perceba, o que eu quero destacar aqui é a atitude do Davi diante de uma tragédia que ele encontrou, diante de um problema muito sério que ele estava enfrentando. Davi estava chegando à cidade de Ziclague, onde estava acampado, e ela tinha sido dominada por alguns inimigos. Quando ele chegou no local, depois de alguns dias de jornada, de batalha, ele encontra o seu acampamento, a cidade onde ele estava, queimada a fogo, e a família dele, tanto dele como dos outros guerreiros, haviam sumido, desapareceram completamente. Ora, como é que o Davi e todas as outras pessoas reagiriam diante de uma situação daquela? Irmão, imagina, você chega no lugar, encontra a casa, encontra tudo queimado, destruído, e a família sumiu. Sequestraram as mulheres, sequestraram as crianças. O que fazer? Como reagir diante de uma situação dessa? Você vê que aqui a Bíblia narra que levaram, no versículo 2, diz assim: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Você vê, irmã, aprenda uma lição. No meio de todo problema, de toda circunstância adversa, de toda a luta que talvez você venha a passar, de toda investida das trevas que você venha a sofrer, você precisa entender algo. Quando você tem o Senhor guardando sua vida, quando você tem o Senhor por teu protetor e a mão poderosa de Deus sobre você, você não se desespera. Ninguém que tem o Senhor como verdadeiro protetor, como aquele que guarda a sua vida, não se desespera diante das situações adversas, diante dos problemas que acontecem. Você vê, o Davi chega, encontra tudo queimado, e analise bem comigo, poderia ter sido pior. Ele poderia ter encontrado a cidade queimada e os corpos da sua família. Não, você vê que Deus, mesmo na situação difícil, mesmo diante do maior problema, a mão de Deus sempre livra e sempre guarda do pior. Talvez você tenha dito assim: eu estou passando por problemas difíceis, eu estou passando por lutas que são muito grandes, eu não aguento mais. Mas entenda, irmã, se não fosse a mão de Deus sobre a tua vida, talvez a situação estivesse pior, e não se agrava e não piora ante a misericórdia de Deus, a mão poderosa de Deus intercedendo em nosso favor, a mão poderosa de Deus nos guardando e nos livrando de toda a força do mal,
que poderia ter vindo contra nós de uma maneira muito mais destrutiva. Então, entenda, irmão, olha o que o Davi, ele chega, ele encontra a cidade queimada, só que não mataram ninguém, sumiu todo mundo. No versículo 3, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Veja, irmão, diante da adversidade, do problema, é comum uma pessoa se entristecer, é comum uma pessoa lamentar. Isso é natural, é inerente ao ser humano. Ora, todo e qualquer ser humano que se encontra numa situação difícil, calamitosa como essa aqui do Davi e daqueles homens, qualquer pessoa vai sentir-se diante de perdas tão significativas. E agora, onde estava o povo? Onde estavam as mulheres e onde estavam as crianças? Foram levados cativos. Sem dúvida, iam ser feitos de escravos na mão dos inimigos. Mas sabe, irmão e irmã, aquele que tem Deus na sua vida, aquele que confia em Deus, tem sempre uma esperança no coração, tem sempre uma esperança de que a solução vem, de que Deus dá o escape, de que a vitória é certa. Por mais difíceis que sejam os caminhos a serem percorridos, tenha certeza que no final a vitória de Deus é certa sobre a vida daquele que crê e daquele que o serve. Olha o que o Davi estava fazendo: estava em batalha em prol do povo de Deus, do reino de Deus. Quando ele chega, houve um contra-ataque dos inimigos e queimaram a cidade, levaram as suas mulheres e os seus filhos, como as mulheres de todos, os filhos de todos que ali estavam. E o que eles fizeram? Alçaram a voz e choraram, prantearam, até a Bíblia diz, até não terem força. Olha o que acontece aqui, olha o versículo 5 que diz: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Versículo 6: Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Irmão e irmã, entenda uma coisa, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer pessoa. Às vezes na tua caminhada com Cristo, onde coisas desagradáveis acontecem, onde coisas desagradáveis surgem, onde investidas do maligno acontecem, pode haver situações em que você vai ser acusado de algo. Quando você é acusado injustamente de algo, ou quando se levantam contra você sem você ter culpa de algo, normalmente a pessoa se abate, normalmente a pessoa se entristece, e a tendência dela é desistir da jornada, desistir da batalha. Mas olha o que o Davi fez, depois de ter chorado, pranteado, e ele estava vivendo a situação parecida. As mulheres dele tinham sido sequestradas também, os filhos também tinham sido levados cativos. Ele estava sofrendo a mesma angústia e a mesma amargura que aquele povo, que agora queria apedrejá-lo. O povo estava em amargura. Versículo 6, eu vou reler. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Olha para cá, irmão, irmã, estavam em amargura e queriam apedrejar o Davi, simplesmente. Estavam em amargura, estavam vivendo os seus problemas e queriam culpar alguém que tinha sofrido os mesmos problemas, estava sofrendo com o mesmo problema.
O Davi se angustiou por causa dessa situação. Só que, irmão, irmã, pode até angustiar-se, só não pode entrar em desespero, porque aquele que entra em desespero, ele só faz bobagem. Aquele que entra em desespero, ele só toma decisões erradas, só toma decisões que vão prejudicar tanto a ele como as outras pessoas. A decisão tomada no desespero não vai levar a lugar algum, não vai solucionar problema. O Davi, diante daquela situação, ele tomou um caminho contrário. Não foi o caminho do desespero, não foi o caminho do desânimo. Olha o caminho que o Davi tomou. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Olha, ele mesmo angustiado, além de triste com a perda, angustiado com a acusação, com a ameaça daqueles que estavam tentando tirar-lhe a vida, o Davi animou-se, reanimou-se no Senhor. Sabe, irmão e irmã, o que nós temos a fazer diante dos problemas e diante das angústias é exatamente o que Davi fez: nos reanimarmos no Senhor. Quando o desânimo vem, quando você se sente abatido, quando o cansaço vem, não entra pelo caminho do desespero. Quando a angústia vier, não entra pelo caminho do desespero, da desesperança. Reanime-se no Senhor. Como o Davi reanimou-se no Senhor? Ele tomou uma atitude. Ele viu que ficar ali se lamentando, se angustiando, ouvindo a acusação, só ia fazer o quê? Aquele povo apedrejá-lo. E ele tomou a atitude mais correta. Irmão, irmã, entenda uma coisa: em vez de você ficar ouvindo as acusações, sendo cobrado por algo que você não deve, sendo cobrado por fatalidades que acontecem, em vez de você se desesperar e esperar o resultado pior, em vez de você entregar os pontos de dizer, numa atitude de desespero, dizer assim: não tem mais jeito, deixa para lá, o jeito é eu caminhar como, tomar um outro caminho, tomar um outro rumo, caminhar como eu quiser e esquecer esse caminho por onde eu estava. Em vez de você fazer isso, por que não se reanimar em Deus? Se você tomou o caminho de Deus, é porque foi o Senhor que te pôs nesse caminho. Foi o Senhor que tirou você do caminho de trevas, do caminho contrário, do caminho de destruição, e te trouxe para o caminho da justiça, para o caminho do amor, para o caminho da vitória. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu retomo este caminho? Fazendo o que o Davi fez. Olha o versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Irmão, olha a atitude, preste atenção nisso, nessa atitude do Davi. Ele chegou para o sacerdote e pediu a estola sacerdotal, que o sacerdote que usava quando entrava perante o Senhor. Ele mesmo não sendo sacerdote, colocou a estola sacerdotal, vamos dizer, a vestimenta sagrada, para ficar mais melhor de se explicar, e entrou ao Senhor, no santuário do Senhor, e começou a buscar, e questionou o Senhor. Irmão, irmã, presta atenção numa coisa, veja se eu não tenho razão em fazer essa colocação. Qualquer pessoa, numa situação parecida, não tomaria outro rumo. Muitas e muitas vezes
nem consultaria ao Senhor, sairia desesperadamente numa atitude louca de tentar reaver aquilo que havia perdido. Desesperado, correndo de um lado para o outro, sem saber onde ia encontrar, se ia encontrar a família. Qualquer pessoa sairia logo procurando. Olha o que o Davi fez. A confiança dele estava em Deus. A confiança dele em Deus era tão grande que ele não saiu à procura sem antes falar com Deus. Ele entrou ao Senhor, consultou a Deus e disse assim: olha a pergunta que o Davi fez, versículo 8: então consultou Davi ao Senhor dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Olha, irmão e irmã, quem perde um familiar, some, desaparece o familiar, que mais quer o quê? Encontrar. Olha o que o Davi faz. Consulta ao Senhor: Senhor, persigo os meus inimigos, vou atrás deles, vou alcançá-los. Sabe por quê? Porque se não fosse para ir, ele não iria, mesmo estando lá a família dele. Se não fosse para alcançar e para não encontrar, ele não iria. Olha o que o Davi fez: entregou nas mãos de Deus, e Deus faria aquilo que lhe aprovesse. Senhor, está em tuas mãos, e o Senhor resolve da melhor maneira possível. Eu vou persegui-los, vou alcançá-los, também se não for para ir, eu não irei. Isso aqui é confiança em Deus. Olha a resposta do Senhor: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Irmão, irmã, põe algo no teu coração, entenda algo na tua mente. Tudo que acontece, sempre há um propósito de Deus. Às vezes as coisas ruins acontecem para que Deus nos dê uma grande lição, para que Deus nos mostre algo que não conseguimos enxergar. O Davi consultou ao Senhor, e o Senhor disse: vai que você vai alcançá-los. Deus, se eu vou alcançá-los, se eu vou voltar com todos, resgatar todos, por que o Senhor deixou acontecer? Por que o Senhor deixou que levassem-nos? Por que o Senhor nos deixou em amargura, em tristeza? Por que isso aconteceu a nós? Se o Senhor está dizendo agora que eu vou resgatar, tenha certeza que Deus quer de alguma forma ensinar algo que nós não compreendemos. Às vezes Deus vai te levar por caminhos que você nem pensaria ir. Diga por quê? Para alcançar uma vida. Deus vai até permitir você entrar em determinadas situações para que você alcance vidas que você nem imagina, que se fosse pelo teu sentimento, pela tua vontade, tu não iria alcançá-las. Deus tem suas formas de trabalhar. Pode parecer para nós estranhas as formas que o Senhor trabalha. Deus tem a sua maneira de trabalhar e pode parecer para nós esquisito. Pode parecer esquisito para nós, mas irmão e irmã, tenha certeza, se você for sondar e você com paciência tentar entender aquilo que Deus diz e caminhos por onde Ele te leva, e entender o propósito de Deus naquilo, você vai ver que coisas tremendas, fantásticas, extraordinárias Ele quer nos mostrar. Olha, irmão,
Deus disse: vai, você vai alcançar e vai resgatar todo mundo. Depois dessa resposta de Deus, Davi se animou. Versículo 9: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Uma outra lição que Deus nos dá aqui, irmão, irmã, descansa primeiro o teu coração, descansa a tua mente, refaz a tua vida espiritual para você entrar na batalha, para você entrar na guerra, porque não adianta você querer guerrear se está cansado. Não adianta você guerrear se a jornada é pesada para você, tem sido pesada para você. Primeira coisa, antes de você entrar numa guerra, numa batalha, refaz a tua vida espiritual, recobra os teus ânimos, reforça o teu espírito. Para quê? Para que você consiga entrar na batalha com toda a tua força, com as tuas forças em dia. 200 homens ficaram, estavam tão cansados que não passaram do ribeiro de Besor para frente para a batalha. Ele levou 400 homens, e olha o trabalhar de Deus, irmão, irmã. Deus, ele sempre age em meio à misericórdia. Todas as vezes que você se preocupa em seguir o caminho de Deus, toda vez que você se preocupa em agir como o Senhor agiria em determinada situação, tenha certeza, irmão, a vitória vem. Tenha certeza absoluta. Versículo 11: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Versículo 13: então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Irmão, irmã, olha, uma coisa, entenda a situação do cidadão que aqui estava. Davi partiu com os homens, no meio do caminho ele encontra um egípcio. Era alguém de um povo inimigo, era alguém que não professava a fé no Deus vivo, era alguém que não tinha a mínima comunhão com Davi, com os seus homens e com aquele em que eles criam, com aquilo em que eles acreditavam. Mas sabe, irmão e irmã, o Davi não olhou, os homens do Davi, orientados por ele certamente, eles não olharam para aquele homem que estava à beira da morte, estendido no caminho. Olha, não olharam para ele sem o olhar de misericórdia. Será um egípcio, de que adianta? De que adianta ajudar esse homem? Deixa morrer, não presta mesmo, não vale nada. Quando nós olhamos dessa maneira, analisamos dessa forma, olhamos por esse prisma, tenha certeza, a misericórdia de Deus não existe em nós. E como é que o Senhor vai operar em nossas vidas se nós não dermos vazão à misericórdia dEle, não deixarmos o amor de Deus se fazer presente em nós? O homem estava à morte. O que os servos do Davi fizeram? Trouxeram aquele homem até Davi, deram pão, alimentaram, pão, água, deram o que tinha de melhor àquele homem, e ele recobrou o alento. Tenha certeza, irmão e irmã, eu vi uma frase numa canção
de um cantor e compositor que eu gosto muito, que diz que as mãos que você ajuda hoje se levantam e podem ajudar outra pessoa, inclusive a você mesmo amanhã. Claro que aquele que é de Deus, ele não deve negar ajuda a quem quer que seja. Talvez, irmãos, irmãs, entenda algo. Deus pode te provar de uma forma. Talvez aquele que tenha te feito mal, tenha te perseguido, tenha se levantado contra você, te caluniado, tenha se colocado numa posição de inimigo contra você, vai ser posto diante de ti, precisando da tua ajuda. O que você vai fazer? Tenha certeza, o que Deus quer é que o amor habite em você e que você ajude, mesmo aqueles que te feriram, que você mostre o amor de Deus. Há um galardão tremendo para todo aquele que ajuda a se converter aquele que um dia foi seu inimigo, aquele que te fez o mal e te perseguiu. O próprio Jesus nos ensinou: abençoa aqueles que te amaldiçoam, ora por aqueles que te perseguem. Você quer que Deus te exalte perante os teus inimigos? Abençoe aqueles que te perseguiram. Você quer ver todos os inimigos se voltarem a você pedindo perdão? Você quer ver aqueles que te odiavam, que se levantavam contra você, que queriam ver o teu mal, a tua destruição? Você quer ver eles se voltarem para você como amigos? Mostra o amor de Deus, ora por cada um, mesmo sem saber, se eles saberem, e para saberem, para que eles saibam, comece a tomar atitudes que vão abençoar aqueles que eram considerados seus inimigos. Não amaldiçoe, abençoe. Você vai ver, a pessoa vai chegar para você dizendo: mas por que eu tinha tanta raiva de você? Nem sei. Porque aquele espírito maligno que agia naquela pessoa contra a tua vida, ele vai cair por terra quando você age no amor de Deus. Olha, irmão, acharam o homem egípcio, eles podiam passar de lado, deixar o homem morrer, mas entenda algo forte de Deus que eu vou te dizer. Talvez a ajuda de Deus, o socorro de Deus para você venha através de alguém que você menos imagina, talvez de alguém que você deteste, talvez de alguém que pode ter sido teu algoz algum dia. A bênção de Deus na tua vida pode vir através dessa pessoa que você tanto odiava, que tanto te odiava, pode se tornar uma grande bênção na tua vida. O cidadão que está lá perdido, a pessoa que está lá perdida, que você detesta, não aguenta nem olhar, eu vou te dar um conselho, irmão, irmã: tira este sentimento do coração. Se eu odeio, eu corro o risco de ficar, e aquele que por mim é odiado, subir para a glória. Eu não conheço o coração de ninguém, conheço o meu. Às vezes nem o nosso nós conhecemos, só que Deus conhece a todos. Sonda os corações, sonda cada coração. Quem você menos imaginava pode ser grande bênção na tua vida. Talvez você olhe para uma pessoa e deteste. Aquela pessoa pode estar precisando da tua ajuda e você nem sabe. Ou você pode vir a precisar da ajuda daquela pessoa um dia. Versículo 11: acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água.
Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Irmão, o homem tinha adoecido, o seu senhor amalequita o deixou para morrer. Davi encontra o homem, dá pão, água, pasta de figos, né? Pasta de figos secos, 2 cachos de passas, ele comeu, e o homem melhorou. Não estava doente? Cadê o homem doente? Porque eu adoeci. O homem adoeceu e foi deixado para morrer por alguém que não tinha misericórdia. Irmão e irmã, veja, se alguém é deixado para morrer, e chega isto até o teu conhecimento, e você pode ajudar, faça isso. Aquela pessoa vai ser grata a você por toda a vida. E se não for grata a você para o resto da vida, não é um problema teu, é um problema dela. A parte que a você cabe, você fez. Então está em paz com Deus. Amém? Está em paz com Deus. Fez o que deveria ser feito, o que tinha que fazer e aquilo que Deus mandou. Já orou por aqueles que você considera inimigos? Já orou por aqueles que você detesta? É fácil, irmão, muito fácil. É facílimo dobrar o joelho numa madrugada, orando por quem você detesta. Fácil, é uma facilidade. Às vezes você pode dizer: Deus, o senhor tem certeza que é para fazer isso? Por causa daquele bendito, aquele abençoado. Se abençoado eu sou, né, de outra forma, né? A vontade é dizer outra coisa, né? Mas como é crente, não diz. Em vez de amaldiçoar, abençoa. Tem certeza que tem que orar? Vou orar não. Mas acontece. É difícil, irmão. Se você consegue fazer, parabéns. Deus atua na tua vida. Mesmo a contragosto, faça. Você vai ver. É o chamado presente. A pessoa te faz o mal e você manda presente de oração. Já vi alguém falar a esse respeito? Ora para aqueles que te perseguem. Deixaram o homem com fome, estava doente. Davi dá comida ao homem, ninguém fala mais em doença. O homem ficou bonzinho, recobrou os sentidos, começou a conversar com Davi. De onde você? Eu sou egípcio, sou servo de um homem amalequita. Quem? Amalequita. E olha, ele continua narrando a história. Versículo 14: nós demos com ímpeto contra o lado sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Ziclag, te lembra alguma coisa? Aí Davi disse: como é? Nós demos com ímpeto contra o sul de Ziclag, queimamos a fogo. Aí Davi olha só, irmão e irmã, ajudou um homem. Escute isso que é forte, escute isso que é profundo. Ajudou um homem que talvez ele não se achasse na obrigação, mas ele fez. Aquele que você ajudar, que te persegue, um dia vai ser bênção em tua vida, seja onde for,
Ele ajuda o homem, cuida do homem, não tinha nem obrigação, humanamente falando, só que espiritualmente sim. Irmão, irmã, vou te dizer uma coisa muito forte, quer ouvir? Você tem a obrigação sim, com aquele que se coloca contra você como inimigo, que talvez tenha sido escândalo para você, que talvez tenha te ferido e se levantado contra você, está em trevas, e você, como filho de Deus, como filha de Deus, tem a obrigação de ser luz naquela vida. Amém? Então seja. Você quer ser luz? Então seja. Irmão e irmã, primeiro passo, Davi se reanimou no Senhor. Para se reanimar no Senhor, foi buscar a Deus, falou com Deus, recebeu o sinal positivo, foi pelo caminho, encontrou aquele homem, usou de misericórdia. Você vê que é um caminho que Deus havia traçado, usou de misericórdia, a solução do problema caiu no colo do Davi. Você acha que isso é difícil? Situações que são difíceis de serem resolvidas, tenha certeza, o Senhor vai entregar na tua mão, vai cair no teu colo. Amém. Deus vai te trazer, e deixa que você siga aquilo que Deus quer que você siga, que você faça aquilo que Ele quer que você faça. Em que época ou circunstância o Davi iria imaginar que salvar a vida de um homem que estava à morte podia trazê-lo à vitória sobre os seus inimigos? Mas é assim que Deus age. É exatamente assim que Deus age, diante do improvável. Demos com ímpeto contra Ziclag e a queimamos. Versículo 15, disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? A solução aí, olha Deus já entregando a solução nas mãos do Davi. E entenda, irmão, irmã, quando você perceber o trabalhar de Deus, haja, não hesite. Te dizer uma coisa com toda sinceridade: se tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Se tiver a oportunidade de ser luz, seja. Amém. Vai, irmão, abraça aquele que parece ser teu inimigo, vai até ele, te fez alguma coisa, pede perdão. Não, mas foi ele que veio contra mim, foi ele que mentiu contra mim, foi ele que se levantou contra a minha vida, ele que tem que vir. Não, vai você, dá o primeiro passo você, seja luz. Irmão, irmã, as coisas boas emanam daquele que está na luz. Se você está na luz, você vai tomar atitudes de quem é iluminado, de quem é de Deus. Agora, se você se tranca, se você fecha o seu semblante, se você vive aborrecido, chateado, com o teu coração amargurado por causa daquilo que te fizeram, cadê a luz de Deus em você? E cadê o grande perdão de Deus? Ora, se tem alguém que não tinha condição alguma, ou merecia ser perdoado, sabe quem era? Quem era? Sabe? Levanta o dedinho aí, junto comigo. Levanta aí, por favor, vai. Você, eu, todo mundo. Você não merecia, não. Mas por que você foi perdoado? Se tem alguém que não merecia ser perdoado, é você e eu. Mas por que foi perdoado? Por que está aqui? Por que está na luz? Por que está salvo? Porque Deus é misericordioso. E alguém orou por você.
e alguém chegou até você e falou do amor de Deus, às vezes até alguém que você não gostava, como foi o meu caso, a pessoa que orava por mim eu detestava, era amiga de minha mãe, trabalhava para minha mãe, gostava de mim de graça, orava por mim, e eu odiava aquela mulher, porque era crente. Quando eu vejo a Helena, eu lembro dela, desse mesmo jeitinho assim. E eu detestava. Quando me converti, a primeira Bíblia que eu ganhei foi ela que me deu. Dela, de uso pessoal. Aí eu ouvi o quanto eu tinha sido mal. Irmão, quando você age na misericórdia, quando você abençoa aqueles que não te fazem o bem, quando você age na luz, a luz vai sempre brilhar na tua vida. Olha, aí o Davi disse: espera aí, você pode me guiar até esse povo? Até esses homens? Escuta, versículo 15, eu vou reler. Disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. Olha o que o homem disse, ó, jura-me por Deus. Ele viu que eram israelitas, que eram judeus, que criam no Deus Todo-Poderoso. Jura-me pelo teu Deus que não vai me matar. Irmão, irmã, não dá para matar alguém que pode se tornar bênção na tua vida. Olha o que ele disse: ele não queria a morte, mas também não queria voltar para o seu senhor amalequita. Por quê? Olha, porque foi cruel com ele, o abandonou doente para morrer. Qualquer coisa era melhor do que aquilo. Ele encontra um grupo de homens guerreiros que dão pão, água, pasta, né, de figos, passas. Olha que banquete. Como que estava 3 dias, 3 noites, a morte, a míngua, completamente destruído. Não, faça o que você quiser, eu levo vocês a isso. Olha, irmão, irmã, sabe por que o bem sempre prevalece? Porque aquele que age na misericórdia, age ao lado de Deus. Amém? Age ao lado do Senhor. Os amalequitas não tiveram misericórdia dele, podiam estar livres, podiam seguir o caminho bem, mas aquele ato desumano, de falta de misericórdia, custou a eles a vitória que eles tinham tido, ainda que contra mulheres e crianças indefesas. A misericórdia de Davi, a misericórdia de Deus da vida do Davi, o levou até os seus inimigos e fez com que ele os vencesse. Versículo 16: e descendo, o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Versículo 17: feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Olha, irmão, como eles estavam completamente despreparados, achando que tinham vencido, que ninguém os encontraria, mas só que eles deixaram uma brecha, um servo egípcio para morrer no caminho. Essa foi a brecha. Davi encontrou este homem, salvou sua vida. Por causa desse ato de humanidade, de misericórdia e piedade, Deus reverteu a situação que o Davi estava vivendo. Não é por causa do teu sofrimento ou das tuas angústias que você vai parar de fazer o bem.
Não é porque você está triste, não é porque você está tristinho, está tristinha, está abatido, está abatida, está chorando, chateado porque a vida não é como você queria que fosse, você amargou algumas derrotas, sofreu com alguns problemas, está triste, está abatido, agora vai deixar de ser misericordioso, vai deixar de servir a Deus, vai deixar de buscar a Deus, não vai perseguir os seus inimigos, vai entregar os pontos, não vai guerrear mais. Qualquer probleminha que acontece, qualquer derrota que amarga, deixa de ir à igreja, tramam contra você, traem você, falam de você, se levantam contra a tua vida. O que é que você faz? As pessoas fazem, mas a culpa recai sobre Deus. Também não vou mais na igreja, não busco mais a Deus. A pessoa começa a se punir por causa dos outros. Irmão, entenda uma coisa: se você sai da igreja por causa daquilo que te fizeram, você não está punindo ninguém, está punindo a si mesmo. Está punindo a si mesmo. Se você deixa de buscar a Deus, mas eu falo, irmão, não é sair da igreja, é sair da presença de Deus. Não sirvo mais a Deus, não vou a igreja nenhuma, não quero mais saber de crente. Está punindo a si mesmo. Tem a canção que diz: se uma porta se fecha aqui, outras se abrem ali. Não tem a canção que diz isso? Deus nunca vai fechar as portas para você. O interessante é você entrar pela porta, ficar firme e seguir firme com o Senhor, porque a bênção de Deus na tua vida provém do alto mesmo, não provém de ninguém, provém do próprio Deus. Ele é o teu provedor. Amém, irmãos? Amém. Olha o que aconteceu com Davi: feriu a todos, acabou com o bando, destruiu, só sobraram alguns 400 que montaram no camelo e foram embora. Você vê, irmão, olha o mistério disso aqui: 400 fugiram montados em camelos, não foi isso que nós lemos? E os outros, quantos eram? 400, irmãos, era só a quantidade que o Davi tinha de homens. Ele destruiu muito mais. Não importa o tamanho, a quantidade dos inimigos espirituais que se levantam contra você. Espirituais que se levantam contra você. Sabe, irmão, porque quando a gente fala de inimigos, nós achamos que os nossos inimigos são os inimigos físicos, são as pessoas. E entenda que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é espiritual. A guerra que travamos é espiritual. Amém? A batalha que travamos, ela é espiritual. Então você não tem que guerrear contra ser humano algum, não tem que guerrear contra a pessoa que está sendo usada pelo diabo. Você tem que guerrear contra aquele espírito das trevas que está usando aquela pessoa para te prejudicar. Essa guerra aqui foi física, mas a nossa, ela é travada no âmbito espiritual, no campo espiritual. A batalha se dá no espiritual. Olha, o Davi feriu a todos. Quantos eram? Não sei. Só que o Davi venceu com 400 homens, e ainda sobraram 400 deles que fugiram em camelos. Eles estavam deitados, comendo, bebendo, achando que já tinham vencido a batalha. Irmão e irmã, o diabo acha que venceu a batalha, presta atenção. O diabo acha que venceu a batalha contra você, mas ele está enganado.
Se você souber guerrear com as armas certas, com as armas espirituais, você obtém a vitória, vira esse jogo. Escuta. Versículo 18. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. 19. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que eles haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Quer dizer, além de ele recuperar aquilo que perdeu, recuperar a família que tinha sido levada cativa, tudo que tinham tomado dele, ele recuperou, e ainda trouxeram, as ovelhas e o gado, entregaram diante de Davi, e disseram: este é o despojo de Davi. Quer dizer, irmão, entenda uma coisa, o Davi voltou da batalha muito mais bem sucedido do que quando foi. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Sabe, meu querido e minha querida, não importa por que problemas você tenha passado, não importa aquilo que tem te feito chorar, batalhas que você tem travado e até derrotas que você tem amargado, perdas até então significativas, não importa o quanto a desesperança tenha tomado conta do teu coração. Entenda uma coisa: quando você entra pelo caminho certo, você começa a agir da maneira correta, a cumprir aquilo que está traçado pelo Senhor, tenha certeza, a vitória vem, você recupera o que é teu, e ainda Deus acrescenta na tua vida. Foi o que aconteceu. Então, irmão, irmã, talvez você tenha passado por situações que tenha te feito chorar, tenha se decepcionado, talvez você tenha se aborrecido com alguma situação, recente ou não. Mas, irmão, irmã, continue sendo luz. A luz de Deus vai brilhar em tua vida. A luz de Deus vai continuar brilhando na tua vida. Amém? Então não importa, aborreceu, se angustiou, sofreu, passou por problemas que foram sérios, trouxe algumas amarguras, problemas que trouxeram amarguras, cicatrizes que foram feitas, feridas que fizeram na tua alma, mas tenha certeza, irmão, irmã, a solução para isso, depois do choro, que é normal, que é natural, entra na presença do Senhor, se revista da unção do poder de Deus, recebe a orientação do Pai, parte para a guerra. A tua guerra se dá no campo da misericórdia. Você guerreia com o amor de Deus, você guerreia na base da oração, e a maior arma que você tem é quando você faz o bem. Não hesite em agir segundo a orientação de Deus em toda e qualquer circunstância. Você vai recuperar o que perdeu, e Deus ainda vai acrescentar na tua vida tudo aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém? Que Deus abençoe a tua vida grandemente.